Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live com os colegas, com a equipe. Vamos aí colaborar para a disseminação aí dessa gestão e profissionalização dos escritórios. Nosso tema da live de hoje é o impacto da inadimplência na gestão financeira do seu escritório. Nós sabemos, né, aqui a gente sempre está falando de gestão, trazemos aqui assuntos da gestão financeira. Sabemos que para que o escritório tenha uma sustentabilidade ao longo do tempo, é preciso que a gente tenha uma gestão financeira eficiente, né? É preciso ter resultados, é preciso monitorar indicadores. Nesse sentido, né, às vezes a gente, nas nossas consultorias, nós escutamos a seguinte frase, não só de advogados, mas de empresários, né? Falando assim, nossa, eu tenho a sensação de trabalhar muito e ganhar pouco. E aí a gente sempre está preocupado com as nossas despesas. E nem sempre as nossas despesas é a grande vilã. Nós precisamos olhar também para essa inadimplência. Como está a inadimplência do seu escritório? Você está avaliando? Você está monitorando? Né? E a inadimplência também, né? Ela pode ser aí um nicho a ser desenvolvida no seu escritório. E para falar sobre esse assunto, eu trago para vocês o nosso especialista, pós-graduado, também empresário, né? Porque administra um escritório, especialista em recuperação de créditos, o doutor Rogério Scott. Passo a palavra para que possa fazer aí suas considerações iniciais sobre esse assunto tão importante, que é um dos pilares ali de monitoração para a gestão financeira eficiente. Bem-vindo, Rogério. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui acompanhando ao vivo. É um tema muito recorrente e super atual. Nós nunca vivemos momentos que a inadimplência fosse tão grande no país. Dia a dia, nós batemos recordes de inadimplência. Então, é um tema super relevante e abrange todos os segmentos. Todos. Então, é importantíssimo entendermos as causas, o porquê e, principalmente, como lidar com essa inadimplência e os profissionais envolvidos na cobrança, como lidar também com essa cobrança. E uma pergunta que, às vezes, eu faço em alguns eventos, algumas palestras quem é devedor, levanta a mão. E aí muita gente nem levanta, ninguém levanta a mão. Aí eu pergunto, quem tem cartão de crédito? Aí todo mundo levanta a mão. Pô, então peraí. Quem tem cartão de crédito é devedor, porque tem uma dívida. Quem tem o financiamento do carro é devedor, porque tem uma dívida. Então aí está a primeira questão. As pessoas confundem dívida com inadimplência. Então você dever é o cartão de crédito, você tem uma dívida. E você se torna inadimplente a partir do momento que você não paga aquela dívida, você não paga aquele boleto, o cartão de crédito, financiamento do carro e etc. Então, veja que nós temos uma dívida e a inadimplência está intrinsecamente ligada com o fornecimento do crédito. Então, a inadimplência, ela é movida pelo crédito. Porque sem crédito não teria inadimplência. E aí, trazendo para o lado dos escritórios, é muito comum vários escritórios, às vezes, fazer o quê? Olha, ele vai pegar uma causa e ele precifica. Vou cobrar 3.500, vou cobrar 4.000, mais um percentual no êxito. Porém, a grande maioria faz o quê? Nós fazemos aí 10 boletos para você, nessa parcelinha, faz os depósitos, quem vai controlar, quem vai monitorar esses pagamentos, quem vai cobrar.
Então está aí um grande nicho que os próprios escritórios têm em mãos e às vezes não faz o trabalho de casa e também perde o nicho de mercado, que é fazer uma cobrança externa. Bem colocado aqui nesse início sobre como essa inadimplência ela pode começar, né? Nós pontuamos aqui que ali na minha abertura, que eu, como gestora de escritórios, como consultora na área financeira, né, eu preciso estar atento a essa inadimplência. E olha que interessante quando você traz esse tema da precificação, da importância, às vezes, de levar esse indicador até também para a precificação. E a inadimplência, ela para o escritório, ela às vezes também gera, né, que o gestor ali, o advogado, sócio do escritório, ele não se atenta, que ela gera uma despesa também para o escritório no sentido de às vezes eu precisar fazer um financiamento, de precisar pagar juros, criando às vezes também uma imagem ruim para o escritório, isso também fica inadimplente com os meus fornecedores. E aí, nesse sentido, quais as causas que você mais pontuaria, que tem mais frequência na inadimplência, o porquê ela está acontecendo, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando, às vezes, num momento delicado, onde a gente escuta grandes varejistas, né? Grandes empresas, às vezes, anunciarem aí, entrarem em recuperação. E o que nós, né, precisamos estar atento nesse cenário, né? Quais as causas? Como gestor, o que eu preciso estar monitorando? Vamos lá. A inadimplência, ela é muito complexa. Por mais simples que possa parecer, ela é muito complexa. E eu uso alguns termos, e eu vou aqui fazer até usar um termo que a Luísa Trajano, a proprietária da Magazine Luiza, fala, que quando você vê o cupim, você já quebrou. Esse é um dos maiores problemas da inadimplência. O que acontece? Hoje mesmo nós tivemos a notícia, né, de um grande varejista, que é a Casas Bahia, em recuperação extrajudicial. Isso é muito sério. E aí, você lendo as entrelinhas, quais as atividades que eles estão fazendo para recuperar, para se adequar, para se ajustar, eu vi lá. Olha, eles tinham uma previsão de fechar 100 unidades, fecharam 50 porque conseguiram negociar o aluguel. Aí eu pergunto, por que não negociaram antes do problema chegar? Então, veja bem, o grande atacadista tem uma dívida e o grande problema deles foi o quê? Uma má gestão financeira. Então, chegou ao ponto de se tornar uma empresa insolvente por o fato de não ter cuidado da sua finança. Isso aí eles tinham que ter visto antes. Poxa vida. E aí é o que eu falo. Quando você está bem, você não dá atenção na inadimplência. E é o que acontece. Então, o escritório, as empresas, a inadimplência, não, está tudo bem. Não, está tudo bem. Então, o caixa está rodando, está entrando dinheiro, está pagando as contas. Aí não paga. Chegou o primeiro mês que a conta não fecha. Aí a conta não fechou, segundo mês a conta não fechou. Olha, onde é que está o problema? Nossa, a inadimplência. Aí foi ver já, depois de 3, 4 anos rodando, tá aquele volume gigantesco, nunca foi tratado de forma que tinha que ter sido tratado. Às vezes porque, não, se a gente vai cobrar, que se nós formos cobrar, vai ter um milímetro com o cliente. Não. Porque o que acontece? No Brasil, está muito difundido aquela questão da cobrança insistente, aquela cobrança chata. Isso não dá resultado. Isso aí não gera resultado. Hoje, nós temos que tratar a cobrança como um lado humanizado. Criar a cultura do pagamento, antecipar a cobrança. A cobrança ela inicia na emissão do boleto, não depois que venceu. Você ter uma régua de cobrança para você poder lembrar o cliente um dia antes, no dia do vencimento, um dia depois. Olha, ele tornou inadimplente, você já não vai cobrar ele de forma
assintosa, você vai falar assim, olha, eu percebi que você esqueceu de pagar seu boleto, olha, eu vou te dar uma oportunidade de você pagar hoje sem a multa e os juros, pois amanhã já vai ser encaminhado para o departamento de cobrança. E é assim que funciona. É assim que você faz uma recuperação de crédito consciente, criando a cultura do pagamento. Por quê? O inadimplente, aí buscando as questões históricas, Fabiana, o inadimplente, ele tem questões, por exemplo, de desemprego, questões de esquecimento, várias questões. E aí, quando você tem um volume de pagamentos para fazer dentro do mês, e você tem uma receita que é menor que o volume de pagamentos que você tem que fazer, consequentemente, você vai ter que escolher alguém para ficar fora do pagamento. Quem você vai escolher para ficar fora do pagamento? É aquele que não está nem aí para cobrança. É aquele que não cobra, é aquele que não te lembra, é aquele que tá, né, você fala, não, esse aqui, ó, é aquele que depois eu ligo lá, dou um jeitinho. Então você tem que ter o quê? A questão da cultura do pagamento. Fazer a cobrança, lembrá-lo para quê? Ranquear o boleto seu na opção de pagamento do seu cliente. Então, é isso que é a cultura do pagamento. Com isso, você diminui sua inadimplência, você tem um controle de caixa melhor, você tem uma previsibilidade financeira muito melhor. Bem interessante. Eu gostei de uma frase que você colocou, que a cobrança ela inicia no momento da emissão do boleto. Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que profundo para efeitos de gestão. Pensando nisso, nessa frase, e até linka com a pergunta que eu ia colocar aqui, e você já citou alguns pontos, como construir um passo a passo, né, um processo, uma política, né, de cobrança, né? Você falou em régua, em cobrar. Um exemplo simples para quem está nos acompanhando aí, de algumas coisas pontuais para serem feitas, então, a partir do momento que eu emito esse boleto. Vamos lá. Primeiro ponto que você tem que observar é o seu volume. Então, quando você tem um volume baixo, e aí você que vai poder mensurar isso, você pode fazer isso de forma interna. E quando você tem um volume muito alto, você precisa recorrer a empresas especializadas. Porque além de uma empresa de recuperação de crédito, por exemplo, existe também a possibilidade de você fazer a gestão de recebíveis. Então você vai colocar na mão de uma empresa, né? Olha, tá aqui, eu preciso fazer o recebimento desse cliente. Ele ainda não é uma inadimplência, é só uma dívida. Olha, eu tenho aqui um parcelamento de 10 parcelas de 300, eu quero que você faça a gestão. E aí uma empresa vai fazer a gestão para receber, vai emitir o boleto, vai fazer a aplicação de régua de cobrança. Se ele não pagar, já vai entrar com a cobrança e você não vai ter preocupação nenhuma. Porém, isso custa e tem que ter um volume para você ter uma justificativa. Se você não tem esse volume, o que você precisa? Às vezes, um sistema e uma pessoa para poder fazer isso através de um sistema. Você tem um sistema que vai fazer um controle de emissão dos boletos, ou até mesmo, se o volume não é assim também, uma planilha de Excel, onde você vai ter todos os lançamentos, você vai ter como controlar o que você emitiu, o que você tem para receber e etc. Então, assim, o controle é fundamental. E assim, não adianta você colocar lá que você emitiu os boletos e não fazer um acompanhamento. Então, não aplicar uma régua de cobrança, você lembrar seu cliente um dia antes. Por isso que eu sempre falo, é interessante você recorrer a empresas para cuidar disso. Porque, às vezes, nós acabamos perdendo tempo demais com algo que não é a finalidade da nossa profissão. Então, se você tem condições de terceirizar uma questão muito séria, que é a questão financeira, é o alimento da empresa, é o alimento do escritório, é tudo. Você terceiriza e você vai ter essa recuperação, você vai ter esse adimplemento muito melhor. Você vai ter uma previsibilidade muito melhor. E quando nós falamos de custo também, não é uma coisa absurda. Hoje, existem empresas eficientes, né? Eu tenho empresas que fazem esse trabalho, eu tenho empresas que eu indico esse trabalho. Então, assim, hoje no mercado ele é muito grande quanto a isso. Porque não dá, né? Imagina, você querer controlar tudo,
dependendo do seu tamanho, fica inviável. Certo. Então, dependendo do volume, a gente pode procurar empresa de terceirização. E dependendo do volume, nós vamos fazer isso internamente. E aí você comentou que, então, é uma boa prática essa questão de mandar a mensagem antes, falando que vai vencer. Quais seriam as boas práticas que um escritório de pequeno porte poderia implementar ali junto ao seu financeiro para melhorar essa questão de inadimplência? Vamos lá. Independente do volume, agora vamos pensar de forma geral, tanto uma terceirizada como você internamente, tratando ali os seus clientes pontualmente, você tem que criar o que nós chamamos no mercado de cobrança, que se chama régua de cobrança. A régua de cobrança nada mais é do que uma linha do tempo onde você vai ter ações que você vai aplicar. E essa régua de cobrança, como eu citei lá atrás, ela inicia antes do vencimento. Então, por exemplo, quando você emite o boleto, você geralmente envia o boleto para o cliente com uma mensagem, né? Segue o boleto para pagamento com um link, ou às vezes você manda por WhatsApp, por e-mail, independente da forma que for. Enviou. Faltando alguns dias para o vencimento, você vai lembrá-lo de que aquele boleto vai vencer, por exemplo, 5 dias antes. Olha, estou vindo aqui para lembrar que daqui 5 dias vai vencer seu boleto, segue o link, se caso precisar de boleto, solicite. Então, você tem uma série de mensagens que você pode mandar para ele. Você pode, inclusive, um dia antes, torná-lo lembrá-lo. No dia do vencimento, enviar novamente a mensagem. Aí vem uma questão que é muito importante, que aí as pessoas não fazem, porque ele é um cliente, nós temos que tratar ele de cliente. Quando nós falamos de questões humanizadas, você tem que tratar ele como cliente. Se ele pagou, o que você faz? E se ele não pagou, o que você faz? Então aí eu escuto a seguinte resposta. Se ele não pagou, amanhã eu vou mandar mensagem para ele falando que ele não pagou, que ele precisa pagar, que ele precisa do link. Falei, e se ele pagou? Se ele pagou, está tudo certo. Não está tudo certo. É aí que entra a questão comercial, a questão humanizada. Se ele pagou, mande uma mensagem para ele. Olha, obrigado, recebemos o seu pagamento, estamos à sua disposição no que você precisar. Olha a diferença. Então ele vai entender, poxa vida, eles olharam lá, emitiram meu boleto, lembrou que está vencendo, me lembrou o dia do vencimento e agradeceu o pagamento. Isso é muito importante. Isso cria o que é a cultura do pagamento, ele valoriza esse atendimento. Então são pequenas coisinhas que as pessoas têm que começar a pensar em utilizar. A cobrança não é cobrança por cobrança, de cobrar. Lá no século XIX, que as pessoas ficavam na porta, ia lá dentro. Não precisa ir longe. A própria Casas Bahia ia lá nas casas das pessoas para pegar os bens. Era normal, era uma prática normal. Não é que ela é ilegal. Era normal você vender e ir lá buscar, porque a pessoa não pagou. E colocava de volta para vender. Isso uma série de coisas. E isso ainda que tinha as pessoas que às vezes ficavam fantasiadas na porta da casa das pessoas, né, vestida com uma roupa diferente, e assim vai. Então, assim, isso não existe mais. E aí o que acontece? A mentalidade, as ferramentas, a tecnologia avançou muito, porém tem muito cérebro no século XIX ainda, que não entende que o devedor, que o inadimplente, ele é o cliente. Então, eu falo, o inadimplente hoje é o adimplente amanhã. Então, o mais importante de você cobrar e receber é você trazer ele de novo como cliente. Trazer ele de novo para o mercado financeiro. Olha como é a consciência. Você trazer de novo um pai de família ou alguém que está ali precisando de voltar para o mercado de trabalho, ele está ali com o nome limpo. É esse que é a questão. É você oportunizar as formas de pagamento. E aí você tem uma questão humanizada para isso. Em especial os escritórios de advocacia, né, eles têm uma relação às vezes um pouco diferente, tanto com o seu cliente pessoa física quanto pessoa jurídica. Essas práticas, elas são aplicadas para empresas,
o escritório de advocacia, como que ele pode proceder de uma maneira mais efetiva? Vamos lá, Fabiana. Eu acho assim, você mesmo disse, né? Eu sou empresário, eu venho do ramo empresarial, eu sou advogado hoje, estou advogado hoje, porém eu tenho uma pegada muito empresarial. Eu conheço escritórios que têm aquele formalismo com o cliente e conheço escritórios que têm uma pegada mais empresarial. Eu penso que os escritórios têm que trabalhar e têm que tratar o cliente como cliente de fato. Então, não tem que ter aquela... Ai, mas é totalmente diferente, aqui nós temos umas tratativas. Não, ele é um cliente, você tem que ter um departamento comercial, você tem que ter um departamento de marketing, porque o escritório não pode, né, ter. Então, a gente, às vezes, escuta muito isso. O escritório, tem um escritório e, às vezes, não tem nem departamento financeiro. Às vezes, o dono do escritório não sabe nem o que é um DRE. E aí você fala, poxa vida, né? Aí, se ele já não sabe o que é DRE, imagina você falar para ele uma régua de cobrança. Então, assim, os escritórios eles têm que se profissionalizar, independente do tamanho, para poder também crescer. Eu falo que os menores é o mais importante ainda, se profissionalizar com essas questões financeiras para poder crescer. Então, buscar treinar o pessoal ou até o próprio gestor, o dono do escritório, com cursos de financeiros, com questão de inadimplência, o que fazer, entender o que está entrando de dinheiro, o que está saindo, qual que é o meu fluxo de caixa. Tem advogado que não sabe o que é fluxo de caixa, né? Então, assim, é muito importante. Então, essa pegada que eu falo de cobrança, de administração dos recebíveis, ele é válido para o escritório de advocacia, para a farmácia, para a padaria, para a Casas Bahia, para a Credit Card, para o Mastercard, para o Banco Itaú, para o C6 Bank. É o mesmo padrão. Porque nós não podemos imaginar que essa questão tem diferença para um ou para outro. Você tem que ter a política de cobrança estruturada em pilares. Você tem que fazer a monitoria dessas cobranças, quantas pessoas você cobrou, quantas retornaram, se houve êxito, se não houve êxito, quais são as dores dos inadimplentes, o que eles estão falando, por que não pagou. Então, você tem que também analisar, porque não adianta nada você fazer todo um trabalho, ligar, e você não ter um CRM, você não ter as informações, as respostas dos devedores, para você poder tratar e direcionar uma estratégia de cobrança. Porém, a estratégia, os pilares para a cobrança, elas são iguais para todo mundo. Bem interessante isso. Dentro dessa dinâmica de cobrança, para o pessoal que está ouvindo, principalmente para o nosso público aqui de escritórios de advocacia, e voltados ainda para aqueles escritórios de um porte menor, onde às vezes o próprio financeiro ou a secretária ela vai fazer o procedimento de cobrança. Quais seriam as melhores práticas? O que a gente poderia deixar para esse escritório como ponto assim, olha, você tem que trabalhar isso na sua cobrança para você melhorar aí o índice de recebimento? Eu penso que se você vai utilizar alguém do escritório, por exemplo, a secretária, um estagiário, alguém ali para poder fazer uma cobrança, primeiro ponto, não fazer isso misturado com outras ações do dia a dia. Determinar um horário, determinar um dia que ele vai fazer somente aquilo. Porque a partir do momento que ele atropela e faz 10 coisas ao mesmo tempo, ele não vai fazer nenhuma das 10 bem feita. Então, ele tem que ter um horário para estar efetuando essa cobrança. Tipo, olha, vou trabalhar, então, todo dia, 1 hora por dia, para tratar só dos inadimplentes. Então, ele vai chegar, vai olhar no sistema, vai ver quem pagou, quem não pagou, vai ligar. Segundo, ele ter o CRM, as informações. Então, ele vai anotar. Se ele não tem ali um sistema que consiga fazer isso, ele vai anotar ali no Excel, no Word, no caderninho, o que é que aconteceu. Olha, liguei tal dia, falei com fulano e ele prometeu para eu ligar amanhã. Então, aí ele tem que pegar e ligar amanhã.
Então, não adianta ele ligar e depois não dar sequência nessa cobrança. Olha, ele ligou, pediu para eu fazer o boleto. Então, você anota lá. Liguei, pediu para fazer o boleto, fiz o boleto, enviei tal dia para tal dia. Pronto. Então, assim, ele tem que ter um procedimento, tá? E aí eu sempre falo que existe o quê? Para você melhorar essa recuperação, você fala, poxa vida, mas eu queria que... Porque, pensa bem, às vezes a secretária ela não está preparada para cobrar, né? Cobrar, existem técnicas. E aí vem o quê? Poxa vida, será que não vale a pena eu investir ali um curso para essa secretária estar fazendo, para ela começar a ter técnicas? Nós utilizamos gatilhos mentais para fazer cobrança. Então tem gatilhos mentais, tem script, tem o que falar, o que não falar. Hoje, ainda mais na LGPD, nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, dependendo do jeito que você cobra, você vai pagar em vez de receber. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então, aí que eu falo que, às vezes, vale a pena um investimento num treinamento. Não precisa ser uma coisa absurda, né? Levar a pessoa a fazer uma pós-graduação em cobrança. Mas eu mesmo já apliquei vários cursos sobre inadimplência, treinamento de equipe, treinamento de operação, operadores de cobrança, com técnicas, com script, com gatilhos mentais, com procedimentos, identificar o devedor, e aí vem o grande pulo do gato. Um escritório que se preparar para isso, ele vai chegar onde? Os clientes dele, ele vai oferecer uma cobrança diferenciada. Ele vai abrir mais um leque de oportunidades para o escritório, mais um leque de receita para o escritório, que é cobrar o próprio cliente. Porque muitos escritórios têm PJ como cliente. E esses PJs, além de processos que eles têm ali, às vezes é um trabalhista e etc., ele, por exemplo, tem que, de repente, cobrar as pessoas. E aí, quem vai fazer a cobrança? Uma pessoa especialista em cobrança, que ele investiu. Então, a secretária, ela vai, de repente, depois replicar com um estagiário e assim vai. Aí, ele, além de ter feito a cobrança dele, que ele se especializou, pode oferecer essa cobrança para outros clientes, para outros mercados. Muito bacana, Rogério, doutor Rogério. Muito, muito, muito interessante. Esse assunto de inadimplência é muito importante dentro da gestão financeira, né? Como a gente estava aqui discutindo, como a gestão financeira ela pode ser proativa. E foi interessante que você foi falando, eu fui anotando algumas coisas, né? Então, para quem quer aí implementar uma gestão financeira proativa, a gente precisa ter uma régua de cobrança, precisa ter um procedimento com hora, tempo, script muito importante, saber o que vai falar, como falar, às vezes tom de voz, né? Às vezes aquela euforia de tentar receber e principalmente capacitação das pessoas que estão envolvidas na cobrança. E tudo isso que a gente falou aqui independe do tamanho. Se for um escritório grande, ele vai terceirizar e as pessoas vão estar treinadas para isso. Mas se for um escritório pequeno, né? Aqui o escritório onde é secretário, a gestora financeira, a recepcionista, alguém que vai se responsabilizar por essa cobrança precisa estar atento a esses pontos tão importantes que o Dr. Rogério trouxe aqui para a gente, né? E como gestora de departamento financeiro, né? Como consultora aqui na Radar, o que a gente vê às vezes é que os escritórios deixam ali para último caso, sabe? Assim, não cobra, é o que a gente começou lá na live. Aí, a hora que tem um problema financeiro, vai querer ir atrás, né? Não tem uma política, não tem um procedimento. E isso gera o quê? Desencaixe, gera problemas financeiros também para o escritório. Então, é muito importante a gente implementar essas estratégias que nós trouxemos hoje aqui, porque isso vai mitigar aí os nossos riscos, né? Vai melhorar o fluxo financeiro do escritório. É bem interessante mesmo. E eu gostei muito da frase que começa a cobrança começa lá na emissão do boleto.
Você sabe que me marcou. Vou deixar anotado aqui, vou levar essa ideia aí para as minhas consultorias. E é bem marcante, né? É bem profundo isso. Nós que trabalhamos em gestão financeira, ter esse entendimento. Queria, Rogério, que você fizesse aí as suas ponderações finais, pontuasse aqui alguns pontos aqui que eu estou comentando e complementasse aí a importância da gente ter esses procedimentos dentro dos nossos escritórios, né? Independente do tamanho. Realmente, como nós dissemos lá no início, né, a inadimplência é um tema que está super em ebulição. Nós estamos batendo recorde, nós estamos aproximadamente 70 milhões de CPFs negativados. E aí eu vou além. Se 70 milhões estão negativados, imagina ainda quem não está negativado. Então, é muito séria essa questão da inadimplência. E a inadimplência, ela está ligada ao descaso também, das pessoas não fazerem um trabalho correto, tanto um descaso do credor, que não procura fazer um trabalho bem feito, também como muitas empresas de cobrança, que faz um trabalho massivo, de forma, às vezes, até nós vemos aí, insistente, que aí é onde a ficar criando regras, é 0303, porque é 0304, que essas regrinhas que nós estamos vendo aí por aí, isso tudo é por quê? Porque as pessoas não respeitam e as pessoas não entendem. É quando eu falei, nós estamos na era digital com cérebros de lá no século XIX. Eles não evoluíram. Então, eles acham que sempre o devedor tem que ser colocado como na parede. E não é isso. Nós precisamos mudar essa mentalidade. E eu sempre gosto, às vezes eu falo no começo ou no final, uma frase que me marca muito, que é do Sêneca. Ele foi um grande advogado na Idade Romana, que dívida pequena faz devedor e dívida grande faz inimigo. Então, isso nós temos que levar para nós. Não deixa o seu cliente ficar devendo muito. Trabalhe imediatamente, porque tem muita gente que fala assim, vou esperar. Não sei se as pessoas lembram daquelas histórias. Daqui 3 meses que eu vou perder meu carro, daqui 3 meses que a Caixa vai vir atrás de mim. Não existe isso. Isso é coisa da cabeça das pessoas. Se você atrasar um dia, você pode perder teu carro, sua casa. Isso não depende de dias. E aí o que acontece? As pessoas acham que tem que começar a fazer uma cobrança. Eu vou começar a cobrar depois de 90 dias, né? Poxa vida, já foi 3 meses. Você acha que ele vai pagar o que tem para frente e os 3 meses para trás? Atrasou no primeiro dia, inicia o processo de cobrança imediatamente. Você vai estar ajudando o seu cliente a ficar em dia. Porque se você deixar, vira uma bola de neve, e aí ele vai virar o quê? Seu inimigo. Você não vai ter mais um devedor, você vai ter um inimigo, que você não vai conseguir receber. Então é importante. Eu sempre falo que, para finalizar, que nós temos o credor e nós temos o devedor. E aí, no meio, nós temos o quê? Uma ponte. Nós temos o quê? Uma ponte. Pode ser uma ponte longa, que vai ser o tempo de inadimplência. Então, quanto mais tempo, maior a ponte. E a profundidade, eu falo que é o valor. Quanto maior o valor, maior vai ser o seu abismo. E aí, a ponte é o quê? É o elo entre o credor e o devedor. E esse elo vai ser você ou uma empresa terceirizada que vai estar fazendo a cobrança. Você quer uma ponte, né? Uma ponte sólida, uma ponte de mão dupla, ou você quer, entre aspas, muitos aí do interior vai saber, uma pinguela, que é aquela pontezinha de madeira, de corda, que se bobear você cai lá no abismo. Então fica a dica. Eu gosto de fazer algumas analogias que as pessoas entendem a importância de que é você ter um elo entre o credor e o devedor. Então eu termino aqui agradecendo a todos, numa segunda-feira, quase véspera de feriado, está aqui acompanhando um tema que é importantíssimo. Agradeço você, Fabiana, pelo convite, a equipe toda da Radar, eu estou sempre à disposição, me coloco à disposição dos advogados, dos escritórios que precisar falar sobre o tema.
me coloco à disposição para Radar. Vamos desenvolver, quem sabe, aí um curso aí para operadores de cobrança ali dentro dos escritórios, pequeno, grande. Não se preocupe com o tamanho, mas treine. Até você mesmo que trabalha ali na linha de frente como advogado e quer entender um pouquinho mais dessa cobrança, vamos fazer um treinamento aí para você ficar especialista, até para você usar, quem sabe, em umas audiências. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, eu gostaria então de agradecer novamente ao Dr. Rogério por partilhar das suas informações, do seu dia a dia. Eu tive aqui insights bem bacanas, foi engrandecedor a sua presença aqui. Essa live ela fica gravada em todos os canais de comunicação aqui da Radar, fica no Instagram, no nosso YouTube, no Spotify. Eu espero quem tiver dúvidas, quem quiser entrar em contato, mande um direct pra gente, se tiver alguma outra, precisar alguma explicação, a gente encaminha para o Dr. Rogério para agregar na gestão financeira do seu escritório, porque isso vai refletir no seu resultado. Nós precisamos aí partir para uma inadimplência zero, ou muito próxima de zero, né? Precisamos, então, ter atenção a esses procedimentos, procurar a capacitação da equipe, da secretária, de quem for ali efetivar. Eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui com a gente nessa noite de hoje e ficamos à disposição para dúvidas, sugestões. E todas as segundas aqui na Radar, nós temos aí sempre um assunto envolvendo gestão jurídica, seja ali na área técnica de controladoria jurídica, seja aqui na área financeira, seja em desenvolvimento de lideranças. Nós estamos aqui para contribuir na gestão dos escritórios, nessa profissionalização. Muitíssimo obrigada, Rogério, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Até!